Me colocaram na justiça, o que fazer? Essa é a pergunta que os empresários me fazem constantemente. Doutor, fui acionado, tanto tempo de relação profissional, seja empregado, seja prestador de serviço, e agora simplesmente me jogou na justiça, como se não fosse nada, como se a nossa relação não tivesse valor nenhum. O que fazer agora? Eu vou te dar duas questões primordiais que você deve fazer quando alguém te acionar na justiça. A primeira delas é que as relações, elas são como uma caixa fechada e podem vir surpresa. Você gosta de surpresa? De ser surpreendido? Claro que sim, mas não negativamente. E aí quando você abre essa caixinha de surpresa, às vezes tem coisas que não tem nada a ver com aquilo que você construiu. O primeiro passo é você mapear o processo. Qual é o objeto da ação, a causa de pedir? O que é que ele está querendo desse processo? Quais são as provas que você pode gerar para poder refutar, que você precisa gerar para refutar? E aí fazer essa construção. Doutor Léo, eu só sou empresário, como assim? Calma. Você precisa ter uma assessoria técnica especializada naquele assunto para te defender da melhor forma possível. E dentro desse contexto de defender, você precisa entender os fatos. Qual foi a historinha que aquela pessoa entrou na justiça contou? Que são a narrativa fática. Quais são aqueles fatos? Eles são verdadeiros? Você precisa ler. Ou alguém do teu time, algum diretor, um gerente, alguém precisa ler aqueles fatos para poder gerar argumentos contrários àqueles fatos. O primeiro ponto é se preparar para a defesa. Quais são os documentos, quais são as informações, quais são as provas que você tem para refutar essa ação na justiça? Preste atenção nesse caso agora que eu vou te contar. Um cliente nosso estava trazendo para a sua estrutura, para a sua empresa, um partnership, um player de mercado top. E essa relação de partnership era, ele entrava na operação com a promessa de se tornar sócio se ele batesse determinadas métricas. E aí firmamos um contrato de vesting de participação, onde ele ia ter, batendo essas métricas dentro do prazo estabelecido, no caso de 2 anos, ele teria uma participação X na empresa. Até lá, ele tinha uma remuneração fixa para poder, como se fosse um contratado. Como se fosse não, ele era um contratado, uma relação contratual cível. E aí, durante essa relação, deu tudo certo, sendo que as métricas não foram atendidas, a relação foi desfeita e ele entrou com uma reclamação trabalhista milionária. Aduzindo relação societária? Não. Dizendo que ele era empregado. Que cara de pau. E nesse contexto, o que é que nós fizemos? Analisamos o contexto fático. O que é a narrativa fática? O que é que tinha de fatos que ele descreveu lá? E ele dizia que tinha subordinação, que ele tinha sujeição, que tinha que seguir ordens. E isso, uma pessoa contratada com cláusula de vesting de participação como diretor para receber cotas de acordo com métricas muito bem estabelecidas de resultado. Na verdade, esse grande player, ele não conseguiu atingir os resultados, por isso ele não se tornou sócio. Isso não quer dizer que ele fosse empregado. E aí, naquela questão, nós fomos mapear tudo aquilo que nós poderíamos desenvolver como prova para estabelecer, para deixar claro que ele não era um empregado da empresa, mas sim um prestador de serviço com cláusula de partnership. E nesse contexto, claro, a reclamação trabalhista foi julgada improcedente. E nesse caso, como é que nós conduzimos o caso para gerar esse resultado? Duas questões importantes. Provas documentais e provas testemunhais que atestavam a inexistência de subordinação. Ele tinha autonomia como sócio para deliberar, para contratar, porque essa era a perspectiva, gerar o sentimento de sócio. Você traz um partner para a operação com a promessa de vesting de participação justamente para ele ter o sentimento de dono, agir como sócio. Ele assinava pela empresa? Não. Ele era um administrador estatutário? Não. Mas ele agia como sócio para gerar os resultados e aí ele participar da sociedade. E isso quebra por completo a reclamação trabalhista que ele intentou receber um valor do qual ele não tinha direito. Nessa perspectiva, é que o empresário, quando tem uma ação na justiça, o que fazer? Não se desespere. Pegue as provas que você tem para demonstrar o contrário. Doutor Léo, mas o ônus da prova, a obrigação de provar é de quem entra com a ação. Tudo bem que a obrigação de provar é de quem entra com a ação, mas você precisa estar
alicerçado em documentos fidedignos que atestem a relação do qual vocês têm. Nesse caso era o contrato e várias documentações das quais a gente provava que ele não tinha subordinação, que ele tinha liberdade de agir como se próprio sócio fosse da operação, justamente pelo sentimento de dono. Doutor Léo, mas eu não tenho isso, olha, eu não tenho contratos, eu não guardo documentos, eu não cuido dessa parte organizacional. Então essa é a grande questão para fins de prova. Entraram na justiça contra mim, o que fazer? É juntar provas. Então se você não faz isso na tua atividade empresarial, você precisa fazer a partir de agora. Ter tudo documentado. Contratou? Tenha contrato. Fez pagamento? Tenha a comprovação de pagamento e pague para aquela pessoa que você contratou. Ah, olha, você me contratou, mas você pode pagar ali para o Jeff? Oh, o Jeff é meu amigo. Paga para o Jeff para mim. Isso é falta de compliance. Isso é falta de organização básica da empresa. Entrou na justiça contra você, o que fazer é se defender. E se você puder, contra-ataque. Existe um mecanismo de contra-ataque que se chama reconvenção à inicial. A reconvenção é você reconvir e entrar com ação contra ele dentro do mesmo processo. Nesse caso, ele tinha causado prejuízo dentro da operação por má gestão, má versação da administração dos recursos. E aí nós pedimos a reparação de danos nesse processo. Não saiu a condenação nesse sentido porque gerou-se uma questão. O administrador, ele responderia por perdas e danos? Aí não foi o caso de responder, mas foi um contra-ataque. Nós já balançamos o alicerce daquela parte autora quando nós contra-atacamos, quando nós reconvimos dentro do próprio processo. Então a estratégia é se defender bem e, se possível, reconvir, contra-atacar. Antes de eu entrar no segundo ponto, eu quero te pedir algo. Se esse vídeo fez sentido para você, se esse conteúdo serve para outras pessoas, compartilha, dá o teu like, deixa o teu comentário aqui embaixo. E o segundo ponto, estratégico. Quando alguém entrar na justiça com você, é gerar aprendizado. Poxa vida, ele entrou com essa ação contra mim e eu não tinha provas suficientes. Então você precisa olhar internamente para a tua empresa e ver que procedimentos, que processos você precisa estabelecer dentro da tua empresa para que não gere ações na justiça. Ou se vier a gerar ação na justiça, você tenha provas para refutar. E você não ficar sujeito mais a essa condição de desespero quando você vê uma ação na justiça. Então você que é empresário, você precisa entender que não é somente o avançar, o expandir o teu negócio que vai fazer ele prosperar. Ele precisa olhar internamente o seu time de defesa. Ele está estruturado, ele tem alicerce para te defender de uma demanda judicial. Não espere ter uma ação judicial, sofrer um prejuízo, sofrer uma derrota na justiça para você vir se organizar. Se organize. Esteja preparado, porque no dia que chegar a ação judicial para você, você vai olhar e dizer assim, bem que o doutor Léo me advertiu, bem que ele me instruiu a estar preparado, porque nós precisamos estar preparados para o dia mau. E o dia mau é quando as pessoas desonram as relações que elas têm e entram na justiça por qualquer razão, por qualquer motivo. Então, esteja preparado e se você gostou desse conteúdo, deixa o teu like aqui, compartilha, deixa o teu comentário e nos vemos em breve. Cuida!